Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada a gente havia usado o Data Connect do próprio Flash Builder 4 para fazer a conexão com o Web Service. Porém, eu tenho algumas implicações com esse cara. Porque depois é difícil se a gente for criando vários métodos no Web Service, a gente sempre vai ter que estar atualizando esse cara. E ele vai ter que fazer um refactoring da classe que ele gerou. E eu também não tenho tanto controle sobre os eventos por ele criar códigos automaticamente, perfeito? Ó. Códigos que são um pouco mais complicados para a gente poder entender e manipular. Porque o ideal, na verdade, é a gente entender mesmo o funcionamento. São códigos que geram todos os métodos, mas a gente vai fazer a nossa aplicação de uma forma similar a essa daqui, tá? Sem usar o Data Connector, perfeito? Eu vou só usar o Data Connector para do login, porque o login já está pronto, tá? Vou manter essa classe Data Services do Bananas, tá? Vamos fazer o seguinte. A gente tinha criado já o login e senha, perfeito? Deixa eu voltar aqui na nossa... Não é esse cara, e sim a nossa aplicação admin. Tá, e eu criava um login e senha e pegava lá do nosso banco de dados que eu subi lá no Bananas, para a gente subir em Access, né? Para a gente poder ir testando e depois quem quiser ter uma aplicação no Web Service vai poder usá-la, tá? Vamos lá. Eu vou me logar com o Alian, né? Que é aquele carinha, acho que é o primeiro, para ver se está funcionando tudo ok. Legal. Vamos carregar este grid aqui, ó. Não mais com o HTTP Service que a gente está usando, perfeito? Vamos usar um método do Web Service. Porém, eu tenho uma seguinte conclusão. Vamos usar, lembre-se que a gente fez aquele server data, aquela aula que eu ensinei vocês, para usar os nossos conectores. Vamos usar o Web Service em AS3. Que é a melhor forma para a gente poder usar. Fica legal, é mais fácil, é bem similar à nossa aplicação, perfeito? E ele manda a operação e eu pego o resultado. É bem facinho e bem legal. Porém, eu vou ter que criar então uma classe para a gente não precisar ler o WSDL. Eu poderia fazer o seguinte, criar um componente, perfeito? Um will componente com as aplicações e jogar na aplicação root, na nossa aplicação root, que seria o admin ou a main, perfeito? Que seria o mais certo. Vamos fazer o seguinte, vamos no Bananas Filmes. A gente criou em AS3 e vocês já vão aprendendo. Vamos até usar o pacote que ele criou aqui, ó, o Bananas, certo? Que é o Bananas Services.Bananas Service, que é nosso Web Service. Vamos apagar este cara e vamos usar este Web Service aqui, ó, que é do Web Service AS3. É uma aplicação em uma linguagem tá bem mais simples de entendimento e bem mais fácil para a gente manipular. Quando a gente cria a conexão direta, a gente perde um pouco. É mais rápido, porém a gente perde um pouco a manipulação do código, tá? O ideal é a gente fazer um código que a gente consiga depois manipulá-lo. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou apagar essas duas classes. Não, eu vou criar uma nova classe aqui desse package e vou criar uma classe ActionScript aqui. Quando eu for criar uma nova classe, uma classe que é? Uma classe é uma representação de onde eu vou colocar as propriedades e os métodos para a gente poder usar na aplicação. E ela pode ser e é orientada ao objeto. E eu também posso criar também uma classe numa arquitetura MVC, perfeito? Da onde que eu crio um model que a gente vai fazer para a gente criar um repositório de dados para chamar em qualquer situação, tá? Eu vou criar então dentro da nossa model, é melhor, nem vou criar aqui nessa, vamos manter aqui. Eu vou criar aqui dentro da nossa model uma nova classe.
Nessa classe, o que eu vou fazer? Essa classe ela vai ser o repositório dos nossos códigos, perfeito? E eu vou criar ela dentro do nosso pacote model. E vou chamar ela de model data. Data model, melhor. Data model. Dentro desse data model, que vai ser a nossa classe, eu vou criar o repositório de dados nela, perfeito? Para deixar tudo no cliente. Porque a hora que eu fazer uma chamada, eu vou diretamente nessa classe. Eu chamo ela lá e já pego os dados lá. Eu não preciso fazer uma chamada novamente para o web service. Eu poderia simplesmente jogar ela no servidor root e chamá-la também para poder trazer isso. Dá para fazer isso também. Mas o ideal é a gente jogar as entidades para dentro as nossas coleções para dentro do data model. Perfeito? Eu vou dar um finish que vai carregar aqui. Perfeito. Eu vou ter que criar aqui, então, dentro do nosso data model, para agora começar a criar um modelo, para a gente criar um repositório para chamar, uma variável bindable, perfeito? Bindable por quê? Porque ela é uma coleção que ela é atualizável, ela se espelha em qualquer nível da aplicação. Se eu não criar bindable, por exemplo, se eu modificar ela, seria uma variável de string ou uma variável de número, ela não vai refletir na aplicação. Perfeito? Eu vou criar ela como public e var, que vai ser a nossa usuários, que vai ser o nosso array collection de usuários. Perfeito? Por enquanto a gente tem o usuários e temos a nossa o nosso usuários e temos as nossas categorias. Categorias também. Vamos primeiro criar os nossos usuários, perfeito? Que vai ser a lista de usuários que existe. Eu poderia também jogar aqui, mas aqui o usuário, que seria uma classe de usuário, que é o usuário current da aplicação. Usuário. Vou model. Perfeito? E aqui então eu vou criar só essa representação aqui. Ó. Mais nada, eu vou até tirar as categorias. Tá? Legal. Eu quero o seguinte, quando é feita a chamada do web service, ele binda diretamente esse data model, porque aí eu chamo ele em qualquer lugar e eu pego os valores desse cara em qualquer componente, em qualquer aplicação. Perfeito? Como a gente está usando o modelo MVC, que é model, que é o modelo onde vai ficar os dados, perfeito? Viewer, que é onde a gente vê o resultado, que seriam os componentes, e o controller, aquele que vai controlar, ele vai pegar o que está no model data, onde estão os dados, e vai fazer o data bind para o view. Então, o controle é o que faz esse tráfego de dados entre o data e os views. E vai mostrando. Ele vai controlando. É um controle mesmo. Perfeito? Legal. Muito bem. Tá, eu criei o data model aqui. Como a gente já está trabalhando com o usuário. O data model ele vai funcionar da seguinte forma. Isso daí é um pouco mais avançado, mas vocês podem usar, depois vocês usam essa classe para não poder ter problema. Vocês só bidam ela. É uma classe singleton, tá? O que é uma classe singleton? É que eu não preciso dar uma new instância dela, certo? Eu não preciso chamá-la novamente. Eu crio uma instância dela, se ela existir, ela mantém instanciada. Assim, para vocês entenderem melhor, como eu não preciso dar new, ele não vai criar uma nova. Então, os valores que vão estar dentro dos usuários e do usuário, eu posso chamar de qualquer lado da aplicação. Legal? Perfeito. Então, vamos criar essa classe. Eu estou criando um data model para jogar os dados. Assim, eu vou ter muito mais controles. E aí, eu vou criar um método de web services para a gente poder bindar esse cara e depois o cara brindar o componente. Eu vou criar um controller, que o controller vai fazer. Chama o select usuários no web service, joga para o model os usuários que vieram e mostra no view. Fazendo nesse método MVC,
A produtividade arrebenta e vocês não têm chabu. É muito bom. Perfeito? Como funciona uma classe singleton? É assim. Tá. Perfeito. Como que eu vou criar essa classe singleton? É simples. Ela é bem usada, é bem fácil. Vamos lá. Eu vou ter que criar uma classe dentro da minha aplicação dela própria, do data model. Eu vou criar uma classe dela própria. Estática. Vou fazer assim, ó, private var static, tá? Porque ela vai ser estática. Não vou precisar chamar new. Var instance, que vai ser a instância. Perfeito. Instance, que é quem? O data model, que é o data model. Eu aqui, ó, ele próprio. Eu criei uma instância dele próprio. Eu falo o seguinte, quando a classe for criada, ó, eu pego a instância aqui, falo que é ela própria, this is, que é ela própria. Essa instância é ela própria. Legal, né? Então, aí o que eu faço? Quando ela for criada, eu vou criar um método público chamado assim, function getInstance, perfeito? Static function, porque é estática, não preciso dar um new, e eu vou dar um getInstance. Isso daqui, vocês só vão usar nesse modo, ó, data model, que é ela própria, perfeito? Ó, legal, e jogar para cá. Perfeito? E eu não preciso instanciá-la novamente. Eu faço uma condição. Falo o seguinte, ó, se a instância, que é ela, for igual a nula, se ela for nula, não existe ainda, instancia ela como novo. Só isso. É igual a um new data model. New data model. Perfeito? Só isso daqui, velho. Mais nada. E aí, o que eu faço? Return instance. Retorne ela própria. Acabou. Feito isso, velho, eu posso chamar em qualquer nível da aplicação. Qualquer nível da aplicação. Acabou-se. Legal. Perfeito. Eu fiz então o meu data model aqui. E já criei a minha classe singleton. Maia, como que ela é chamada? Perfeito. Vamos só mostrar como ela é chamada. Ela é assim, ó. Eu só vou pegar aqui uma coisa e pegar o teste. Deixa eu tirar isto. Ela é chamada assim, ó. Só vou pegar aqui, ó. Vou criar uma var, ó. Var. Eu vou pôr aqui data model. Ó, é igual a um data model aqui, ó. Certo? E eu dou data model, ó, só isso, data model ponto getInstance. Só eu fazendo isso, eu não preciso dar new. Eu pego os valores de todos os valores que foram guardados na memória do cliente, sem precisar estar chamando o web service em qualquer nível da aplicação. Legal, né? Vou fechar essa aula. Deixa eu tirar aqui para a gente dar continuidade, então, nesse data model e a gente depois fazer o controller e ir montando a nossa aplicação. Perfeito? Eu agradeço a todos e até a próxima aula.